Porto Alegre, Rio Grande do Sul, século XIX. (15 de abril de 1864). O ex-policial José Ramos se emociona ao assistir a uma encenação teatral. Ia todo perfumado, todo arrumado no Teatro São Pedro para assistir aquela apresentação musical, isso logo depois de matar alguém, e lá chorava na apresentação. E, inclusive, o apelido deles, um dos apelidos dele foi Monstro Perfumado. 2 dias depois, José Ramos e a mulher Catarina Pausa saem de casa e são abordados pela polícia. Sou eu mesmo. Subdelegado Antônio Machado. Eu precisava conversar com o senhor sobre o comerciante Januário Martins. O que é que tem o Januário? Desapareceu. E nós tivemos informações que o senhor esteve com ele antes de ontem à noite. Informações equivocadas. Eu não vejo o Januário há dias. Nós estamos sendo pressionados pelos credores desse Januário. Eles acham que o comerciante está escondido em tua casa. Sim, isso é um absurdo. Imagino que sim. Mas é nossa obrigação investigar. Não te disse? Não tem ninguém aqui. E o que tem atrás desta porta? É o porão, mas não tem ninguém lá embaixo. Só trastes velhos. Eu gostaria de dar uma olhada. Vasculhem tudo. José Ramos, o senhor está preso. No dia seguinte, o subdelegado volta à casa da Rua do Arvoredo com o chefe de polícia, Dario Calado. O mais rápido possível. Tá. Senhor. Vasculhar seu ambiente. Superficialmente, já está escurecendo. Muito bem. Esquadrinhar atacado palmo a palmo. Sim, senhor. A mulher de José Ramos, Catarina, que tinha dormido na casa dos compadres, é chamada para acompanhar a exumação. Durante a revista são encontradas manchas de sangue e moedas no valor de 40 mil réis. A polícia recolhe ainda objetos, papéis e documentos. Havia pertences de mais pessoas lá no baú. E outras pessoas mais desapareceram naquelas imediações. Por isso a suspeita, na época, de que tenha havido mais, até 10 crimes. Januário. Num poço desativado, os policiais encontram os corpos de um homem, um menino e um cão. Eles são logo reconhecidos. Vocês estão falando do comerciante do caixeiro desaparecidos? Exatamente. Porto Alegre, na altura, tinha 14 mil habitantes. Isso é uma cidade realmente muito pequena. A gente pode imaginar a repercussão que teve isso no tempo, né? Foi algo espantoso, né? E isso circulou pelo país inteiro. A população se revolta contra os acusados.
noticiado na Europa como o maior crime da Terra, né? O próprio Darwin, Charles Darwin, né? O grande pesquisador e o grande autor da teoria da evolução, teria tomado conhecimento dessa história e teria visto nela um exemplo da brutalidade humana, né? Começa a se desvendar a história que ficou conhecida como o maior crime da Terra. Olha pra mim. Catarina! Ele acaba enterrando os corpos dessas pessoas na casa dele, e antes disso ele vai esquartejar os corpos, alimentando a imaginação da cidade para outras questões que poderiam estar envolvidas nesses crimes, como o canibalismo, né, a prática do canibalismo, já que do corpo dessas pessoas teriam sido fabricadas linguiça. Claro, a história é tétrica, a história é macabra, a história é perturbadora, a história é triste, né? Mas, a par disso, a história é fascinante, a história é envolvente. A minha mãe costumava, assim, ardentemente contar essa história. Contava à noite, nos botando para dormir, os quartos todos escuros. E me pergunto até que ponto essa história do Ramos, do século XIX, Porto Alegre, não me influenciou drasticamente para que eu fosse o escritor que hoje eu sou. Boa noite. O Linha Direta à Justiça continua a série jornalística sobre os crimes que marcaram o Brasil. No programa de hoje você vai conhecer a história de José Ramos e Catarina Paus, um casal de ladrões e assassinos que no século XIX matava e esquartejava suas vítimas. Os crimes aterrorizaram a população de Porto Alegre e inspiraram livros, filmes e até algumas teses universitárias. Ao longo dos anos, os crimes da Rua do Arvoredo ganharam diferentes versões. Em uma delas, os assassinos usavam o corpo das vítimas para fazer linguiça de carne humana. 140 anos depois dos crimes, historiadores se dividem. Uns acreditam na história da linguiça, outros acham que se trata de uma lenda urbana. Até onde se sabe, não houve linguiça, porque não se pode proceder à feitura de linguiça sem ter a carne. E como todos os corpos estavam com as suas carnes, então não há linguiça. Mas o que todo crime, o maior crime da Terra, é exatamente que os cadáveres se transformam em matéria-prima para a linguiça. Agora, isso está nos autos do processo, pelo menos aparece. Meu nome é Catarina Paus. Depois de ser presa, Catarina presta depoimento. Tenho 27 anos e trabalho como engomadeira e costureira. Húngara. E há quanto tempo a senhora vive com José Ramos na casa da Rua do Arvoredo? 9 meses, desde julho do ano passado. Eu moro na Rua do Arvoredo, onde se deu esse crime, que hoje tem outro nome, não é? Fernando Machado. E eu sempre que passo por uma casa aqui na minha rua, que fica ao alto de uma colina, né? Eu imagino que nessa casa, ou nesse espaço, nesse terreno, tenha se dado este crime. Nós precisamos mesmo sublocar um quarto. Por enquanto eu não vejo outro jeito. Eu não gosto dessa ideia.
E o que tu queres que eu faça? Que eu ganhe como informante da polícia é praticamente nada. Ou tu prefere se virar na rua dos pecados mortais, hein? A primeira coisa que o José Ramos fazia era saber que a pessoa tinha haveres, tinha bens e não tinha parentes próximos. Tu vas aonde? No açougue do Klausner. Outra vez? Eu sei o que eu tô fazendo, Catarina. Espero. Eu não tenho a cabeça oca como a tua, felizmente, porque senão já teríamos morrido de fome. Escuta o que eu te digo, mulher. O Klausner será a nossa salvação. Então ele se acercava da pessoa, conquistava a confiança e no momento preciso ele dava o bote. Ramos vai com frequência ao açougue de Karl Klausner. É que estou cansado da vida na capital da província. Penso em me mudar para as colônias. Talvez Montevideo, Buenos Aires. Dizem que Buenos Aires lembra a Paris. Ah, Klausner. Isso é Varsóvia desses portenhos. Já. De qualquer maneira, não tenho nada que me prenda aqui. Nem família eu tenho. Sendo assim, aproveito que já tenho este cara de pirata e parto para outros paragens. Bom, senhores, eu vou ter que deixá-los. Prometi levar minha mulher à igreja. Buenas tardes. Buenas. Até logo. Klausner, eu acho que tu não devias te precipitar, não. Nosso amigo aí tem razão, viu? Depois, Porto Alegre também tem seus encantos. Se tu me permite, eu só acho que tu devias sair mais, visitar umas tavernas por aí. Não sou muito chegado à taverna, sou muito marronhentas. Então, por que tu não vai jantar lá em casa? Tô com 2 garrafas de um tinto muito especial. E depois a minha esposa, a Catarina, ela faz uns pratos húngaros muito deliciosos, viu? Filais? Um dia desses? Klausner. Poderia me dar uma chance de te ajudar a trabalhar um pouco aqui no açougue? Não precisa me pagar grandes coisas, não. Assim, tu vai ter mais tempo para assistir uma ópera, para fazer pequenas viagens, não é? Estou pensando no teu proposta. E vai trabalhar durante 3 ou 4 dias como cortador de carne nesse açougue do Carlos Klausner. Ramos, pegaste mesmo o jeito da coisa? Herança do meu pai, foi herói da Revolução Farroupilha. És muito habilidoso com facas. Acho que tu tens futuro com isso. Quem sabe tu não abre um açougue, hein? Pensando seriamente nisso. E, quase me esqueço. Preciso guardar o firme. Vou deixar ver, eu cuido de tudo aqui. Onde estavas com a cabeça, homem? Não sei, foi tudo tão rápido que... Este é uma profissão perigosa, meu amigo. Não podemos nos distrair. Dias depois, Ramos transformou seu plano em realidade. Matou o açougueiro Klausner para roubar. Segundo as investigações da polícia,
Ramos esquartejou o corpo da vítima no próprio açougue e o escondeu num baú de madeira. No dia seguinte, Ramos contrata escravos para transportar o corpo e os pertences de Klausner. E preste atenção para não estragar a mercadoria. Ramos enterra o corpo no porão de casa. Os clientes do açougueiro Klausner estranham que ele tenha partido sem avisar e principalmente sem cobrar as dívidas de quem comprava fiado. Ramos dá desculpas variadas. Foi conhecer o Playboy, a fazenda de madeira. Me vendeu o açougue e viajou para Montevidéu. Ramos trabalha no açougue apenas por 3 dias. O que tu estás fazendo? Em seguida, ele decide fechar a essa loja. espelunca. Os fornecedores de carne se negam a fazer negócio comigo. Tanto melhor. Não gosto mesmo desse ofício. Vou passar essa bodega nos corpos. Mas é a nossa linguiça? Hã? Durante alguns meses, Ramos e Catarina passam a gastar muito dinheiro. José Ramos. Mas fazia tempo que não nos víamos, tia. Verdade. Eu não ando frequentando as cartas do Beco da Fortuna, não é? Sim, mas estás diferente, quase não te conheci. Me diz uma coisa, tu ganhaste alguma herança? Não vais acreditar. Loteria. 3 vezes nos últimos tempos. Então seria um dinheiro auferido por sorteio. Por rifas ou sorteios, que na realidade não procedeu. 7 meses depois da morte do açougueiro Klausner, Ramos planeja um novo crime. Mais uma vez ele vai matar apenas para roubar os bens da sua vítima. Vai correndo. Todos têm que te levar isto, presta atenção. Na casa do Dona Albertina. Ó, menino, vai devagar. Abril de 1864. Ramos se aproxima do comerciante português Januário Martins. Carlos Januário? Lígia. Preciso te confessar uma coisa. Sei que não faz muito tempo que travamos conhecimento, mas eu queria te dizer que eu já te considero um amigo muito especial. Que conversa é esta, rapaz? Para te provar o que eu te digo, te trouxe uns doces que são especialidade da minha esposa. Assim tu me deixas até sem graça. Ora, com licença. Eu sei que tu gostas de doce. Por favor, fique à vontade. Isso é uma delícia. Modéstia à parte, a culinária é um dos predicados mais preciosos da minha esposa. Além de outros, é melhor eu não comentar, não é mesmo? É melhor não se comentar. Januário, eu posso cometer uma indiscrição? Vê lá, o que é que tu vais me perguntar? Tu não tens família aqui no Brasil, tô certo? Certíssimo. Aliás, Ramos, o resto da família ficou lá na terrinha, que eu vou ser sincero, nem sei se ainda estão vivos. Aqui no Brasil, o que eu tenho é este moleque, ainda assim. Sabes que eu gosto dele como se fosse meu filho. E o meu fiel ali, tá ali. Neguinho, este cachorrinho também é do coração. Tá certo, mas de qualquer forma eu quero te oferecer minha casa. Minha casa e minha amizade, a minha e a de minha esposa, que eu tenho certeza que tu vai gostar muito de conhecer e de provar dos dotes culinários. Já isso eu tenho certeza. Então tá combinado. Quando é que vai ter este ragamuffin? Vamos cear junto amanhã. Está combinado. Amanhã estarei em sua casa. A que horas? Às 7. Fechadíssimo. Com licença. Vai. Vai, neguinho. Ai, maldita hora que eu marquei este compromisso. Fica quieta aí, senta aí. Senta aí. Seja bem-vindo, senhor Januário.
Imagino que esteja diante de Dona Catarina. Catarina Pausa. É um prazer. O prazer é todo meu. É todo meu. Muito obrigado. Neguinho, toma. Neguinho, ficas aí esperando, hein? Quietinho. O cachorrinho, de uma certa forma, é um dos elementos dessa incrível história que dá pela falta do dono e que alerta também a vizinhança e dá desconfiança até que o cachorrinho some também. Tu tens reprovado essa genebra? Essa é especial. Vinha até a calhar, né, meu filho? Com o frio que está fazendo. A sua saúde, meu amigo. A nossa, Ramos, a nossa. O encontro de Januário com o casal é testemunhado por Senhorinha, uma mulher que aluga um quarto da casa. C'est clair, Lawrence. Ramos. Muito gostoso, dona Catarina, muito gostoso. Schuld Fogoi. Dienstag Paprika. Consciência. Remage torta. Então, gostou da ceia? Sabe, tens uma mulher maravilhosa. Eu vou pegar um porto e uma cigarrilha pra gente. E aí ele se afasta da mesa do jantar e aplica os 2 golpes, vitimando. Com qual desses machados José Ramos abateu o homem? Esse aí. Anote na etiqueta. Instrumento do crime indicado por Catarina Paz. E depois, o que aconteceu? Vamos lá, José Renato! Ô, moleque! Finalmente tá surdo! Não, eu estava dormindo. Tava dormindo, né? Então põe uma roupa e vem comigo, me acompanha. Vamos, teu patrão tá chamando, vamos! Me chamando? Chamando de onde? Ah, da minha casa, ô, piada. Onde deveria ser? Vambora! Peraí, vambora! Depois volta à taverna para buscar o caixeirinho que o havia visto, né? Com certeza. E leva o menino também para lá e executa. No próximo bloco, revoltada com os crimes, a população tenta linchar Ramos e Catarina. Segundo Catarina, Ramos leva o corpo do menino até o quintal. Ele espreita as 2 vítimas. Para não levantar suspeitas, Ramos mata o cachorro de Januário.
começa a partir, separa a cabeça do tronco e os outros membros ele começa a picar. E depois vai colocar dentro de um poço desativado que havia no fundo do quintal da casa. Ramos depõe e nega todas as acusações de Catarina. Claro que não. E como é que eles apareceram esquartejados no seu quintal? Eu não sei. E por que é que a tua mulher te acusa? Meu Deus, não sei. O senhor deveria perguntar isso para ela. Mas a culpada é ela. Então, em vários momentos, o José Ramos, ele culpabiliza a mulher, tá? E ela faz o contrário. Ela diz que não saberia o que poderia ter acontecido em casa porque ela estava fora de casa. Senhorinha, a inquilina do casal, é chamada para depor. E há quanto tempo tu moras lá, negra? 2 meses, mais ou menos. E estavas lá na noite de sexta-feira? Sim, senhor. Eu saí para entregar umas roupas e eu vi esse homem, a quem chamavam de Januário, sentado no sofá da sala com o José. Quando eu voltei, eu vi um menino na varanda. Estava sozinho? Não, foi José Ramos. E o que mais tu viste, negra? Por volta de 11 horas, Dona Catarina estava limpando a escada da cozinha. Que sangueira é essa, Dona Catarina? Isso é culpa do porcalhão do Ramos. Ele matou umas galinhas e jogou porta fora. A notícia dos crimes se espalha e a população tenta linchar Ramos e Catarina. Houve tentativa de linchamento do José Ramos e da Catarina Palce, tentaram invadir, né, a cadeia onde eles estavam presos, eles tiveram que ser transferidos. Foi um trauma na cidade naquela época. Por volta da meia-noite, os presos são levados para a cadeia pública. Então vai ter muita gente ferida nesse trajeto aí, que vai perdurar em torno desde as 11 horas até a meia-noite, quando ele é recolhido à cadeia civil. A negra senhorinha afirma ter visto a senhora lavando manchas de sangue na cozinha. Isto é verdade? É verdade. Mas eu só fiz isso porque o Ramos mandou. E eu tenho muito medo dele. 2 dias depois, Catarina é ouvida novamente pela polícia. Sobre a morte do açougueiro Klausner, Catarina insistiu em dizer que não sabia de nada. O motivo alegado por ela é que, como saía constantemente com frequência à noite, nada teria visto. A declaração é interpretada como uma confissão de que Catarina teria uma vida dupla. Essa identificação da Catarina como uma espécie de prostituta, isso está relacionado a uma estratégia discursiva dela para se eximir da culpa dos assassinatos. 4 dias depois, os peritos confirmam que o corpo encontrado no porão é mesmo do açougueiro Klausner. É ele. Que fica facilmente identificado pelo fato dele portar um brinco. Na investigação, uma nova descoberta. O recibo apresentado por Ramos à polícia como prova da suposta compra do açougue de Klausner é uma falsificação grosseira. Ele assina com K e ele modifica a redação do sobrenome. No dia 12 de agosto de 1864, José Ramos e Catarina Palce foram julgados pelos assassinatos do comerciante Januário e do menino José Inácio. Catarina foi condenada a 13 anos de prisão e Ramos a pena de morte. No dia seguinte, Ramos foi condenado a mais 14 anos pela morte do açougueiro Klausner. Ele acabou anistiado da pena de morte por Dom Pedro II.
A punição foi convertida em prisão perpétua, com trabalhos forçados. Segundo o jornalista Décio Freitas, já falecido, o caso dos crimes da Rua do Arvoredo não termina aqui. Décio escreveu um livro chamado O Maior Crime da Terra, onde assegura que José Ramos e Catarina Pause cometeram muitos outros crimes. São os crimes que deram origem às histórias sobre as linguiças de carne humana, uma polêmica que dura até hoje. Durante todos esses anos, eu vivi na abominação do pecado. Segundo o jornalista Décio Freitas, 4 anos depois da condenação, Catarina, ainda presa, arrependida, conta toda a verdade. Eu estou arrependida e quero confessar tudo. Nós matamos para roubar e transformamos a carne daquele gente em linguiça. Eu atraía os vítimas. Ramos matava. Eu, Klausner, fabricava os linguiças. O que aconteceu foi que as autoridades tentaram negar, dizendo que não era verdade, não era aquilo. Claro, evidentemente, isso aí ia causar um escândalo muito grande. Isso é um detalhe muito importante, porque, afinal de contas, nós estamos no estado do churrasco, o que provavelmente transformava boa parte da população da cidade naquela época, né, em canibais involuntários. Catarina, temos que provar deste aqui. O tempero ficou perfeito. Estás muito cheio de fricote, mulher. Experimenta. É boa? Ao fazer a linguiça, uma dessas linguiças aí, inclusive, foi perguntado para a Catarina se ela havia provado, e ela disse que uma vez ela havia provado, sim. Segundo alguns pesquisadores, os crimes envolvendo a fabricação da linguiça só terminaram quando Ramos matou o açougueiro Klausner. Em instantes, o trágico fim de Ramos e Catarina. Em 1948, o jornalista Décio Freitas teria encontrado um terceiro processo contra José Ramos, onde estariam reunidos os crimes da linguiça. Segundo Décio, esse processo desapareceu anos depois. A versão de Décio é categoricamente contestada por outros historiadores que afirmam que a história da linguiça de carne humana é pura imaginação e que jamais existiu. Se pode ter acesso a esse documento, eu diria que é uma versão que fica, no mínimo, prejudicada. Enquanto ele estava vivo, esse pesquisador estava mexendo na história e não veio procurá-lo, né? Como alguém contesta alguém e não ouve a pessoa que está contestando. É um clichê, mas quando a lenda é maior que a realidade, imprima-se a lenda, né? A história é tão interessante e hoje que diferença faz? Fez linguiça, não fez? Eu prefiro acreditar que a linguiça era feita mesmo, cara. Eu acho que a história fica mais estimulante, né? Mexe mais com o teu imaginário. Se bem que é melhor você não saber se foi feito ou não foi feito, entendeu? 1891. Catarina Pause morre de frio nas ruas de Porto Alegre. Ela é enterrada como indigente na Santa Casa de Misericórdia. 2 anos depois, José Ramos, cego e muito doente, agoniza na prisão. As últimas palavras dele são: Deus me fará justiça. O homem que escondia pedaços dos corpos de vítimas em casa tem o cérebro guardado para estudos científicos.
E você pode saber mais sobre os crimes da Rua do Arvoredo. Acesse agora o nosso site www.globo.com/linha-direta e participe de um chat com o escritor Davi Coimbra. Entre e dê a sua opinião. E participe. Nós voltamos na próxima quinta-feira, logo depois de A Grande Família. Boa noite, até lá.